quando você foi no Castelinho da Rua Apa? Cara, O que você sentiu lá dentro, Daniel? Então, o Castelinho, ele, para mim, ele é o meu lugar preferido aqui em São Paulo, porque ele tem toda uma questão. Ele tem um crime, 1937 que não está acontece. resolvido. Que não. Então, é isso que me pega. Eu gravo meu podcast. É um mistério. Eu gravo meu podcast, Carla, quando eu entro em mistérios que não estão resolvidos, eu começo a tremer na cadeira assim. Eu falo, não, isso aqui pegou minha cabeça. Então, o Castelinho me faz tremer na cadeira. Por quê? Porque é um mistério. Em 1937, acontece esse crime da família Reis, Maria Cândida dos Reis, com o filho Álvaro e Armando. Eram ricos, né? Sim. Uma família fazia parte aí da burguesia, trabalhavam com entretenimento e aí parece que um dos irmãos, eu acho que é o Álvaro, viaja para o exterior. E outro dá o golpe. E aí tem uma questão de golpe, só que ele volta com uma ideia, fala, não, eu tenho um dinheiro guardado, vamos fazer uma pista de patinação que lá fora tá bombando, e aí o irmão fala, eu acho que a gente não tem mais esse dinheiro. E aí entra o crime. Os 3 são encontrados mortos dentro de um castelinho. De forma muito suspeita. De forma muito suspeita. Por quê? Porque o Álvaro, que é o... pelo que eu me lembro, é que são muitas informações, a gente não vai lembrando tudo detalhadamente, mas pelo que eu me lembro, é o Álvaro que é o acusado de ser o assassino, só que ele é encontrado com 2 tiros no peito. E ninguém se mata com 2 tiros no peito. Ou morre... Né, você vai se matar, né, enfim. Mas são encontrados ali Álvaro e Armando jogados embaixo da escada e o corpo da mãe, eu acho que está ali perto da cozinha, alguma coisa que eles tinham ali. E aí dizem que tem uma 4ª pessoa que teria entrado lá e matado, e também tem a questão do calibre da bala, que é diferente da arma que ele segurava. Então tem toda uma questão criminal aí que não foi bem resolvida, parece que na época foi abafada, vamos sepultar a família. Esse castelo vai para o Estado, vai para a União, fica em poder de São Paulo e entra em completo abandono. Eu sempre digo uma coisa, Carla, que o terror e horror, que é o sobrenatural, ele vem depois de uma grande tragédia. Porque teve essa tragédia, teve esse crime, e aí o lugar onde aconteceu já é um castelinho. Então, quer dizer, onde acontecem os filmes de terror? Castelos, né? Casarões abandonados. Não, e o centro de São Paulo foi se deteriorando. O centro de São Paulo vai se deteriorando junto com o castelinho, que isso é uma coisa incrível. E incrível no sentido, né, para quem trabalha com terror, não, isso porque daí... você vai ganhando um ambiente que é muito, vamos dizer, né, interessante para essa, enfim, para essa atmosfera, história, né? para essa narrativa. Isso. O Minhocão na época não existia, depois ele é construído e ele dá uma, entre muitas aspas, uma abafada no castelinho, no sentido de dar uma escurecida no castelinho, porque você tem o Minhocão passando bem perto ali do castelinho. A primeira vez que eu tive contato com o castelinho foi passando pelo Minhocão. Eu falei, gente, que raios de castelo é esse? Veja você, por isso que eu acho que o sobrenatural está aí na minha vida. Eu não sabia que história que tinha acontecido. Quando eu fui pesquisar, eu vi que ele tem relatos de ser sobrenatural depois de um crime que aconteceu, um crime mal resolvido. Aí o Linha Direta vai e faz um episódio incrível lá, que é aí que traz o misticismo todo para o Castelinho. Você vê investigadores da polícia. Eu entrevistei a Susan Iannassi, que era uma investigadora da polícia na época. Tenho contato dela até hoje, inclusive é ótimo para trazê-la aqui, se vocês legal. aceitam vamos indicações trazer. de convidados. Sempre, ela mora, Dani. acho que na Baixada, mas ela me mandou mensagem esses dias, falou, eu vou para São Paulo, às vezes eu quero participar do seu podcast. Susan Iannassi era investigadora da polícia, investiga todo, tem ali os autos do crime, e ela acredita que tem uma 4ª pessoa envolvida nesse assassinato do Castelinho. E quando o Linha Direta faz essa reportagem, entrevista ela, e ela também dá o viés sobrenatural. Ela fala, bom, eu acredito que os espíritos estão lá. Eles estão presos naquele local. E tem alguma coisa interessante que eu vou te contar já, que eu não posso esquecer, que 2 caça-fantasmas. E aí, o que acontece? Esse castelinho, ele fica deteriorado, fica abandonado, e quando eu passo, ele está abandonado. E aí eu entro no jornal, começo a trabalhar nesse jornal, e aí eu indico para o editor da época. Falei, tem um castelinho da APA ali, que a gente pode... E a questão de jornalismo está nem interessado em sobrenatural. Eles falaram, interessante, vamos lá, porque é uma ferida na cidade. Está abandonado, precisa ser restaurado, pode ser feito coisas ali, está tombado, não pode ser demolido. Então, fomos para lá. Quando eu entro no Castelinho, eu me lembro que a gente chegou lá, eu conversei com a Maria Olina, que é a proprietária, atual proprietária do Castelinho, não sei se está com outra pessoa, eu acho que não. E o Castelinho viveu muito tempo cheio de entulho.
Né? Então, você não conseguia entrar O no resto Castelinho. estava bem deteriorado. Estava bem deteriorado, ele tinha 2 andares, hoje tem 2 andares porque ele foi reformado, mas na época não tinha mais 2 andares. Mas, para mim, esses lugares são incríveis, abandonados, porque eu gosto de olhar os detalhes. Eu lembro que na época tinha uma madeira na parede que levava para o 2º andar imaginário, que não tinha, e tinha a marca da escada. Então, você sabia que os corpos do Álvaro e do Armando foram encontrados ali embaixo, só que não tinha mais escada, não tinha mais nada. Tinha uma marca de lareira, assim, e aí tinham pichações de ossos, de crime. Então, assim, torna o lugar uma atmosfera de um filme de terror pronto. Eu entro no Castelinho e aí a Maria Olina fala para mim, bom, vai indo lá gravar, que agora o entulho foi tirado. Foi eu e minha amiga Mari Cavalcante, beijo Mari, que é repórter. E aí a Mari, enquanto estava tomando a entrevista dela, eu fui com a câmera, que a gente fazia, enquanto o repórter ia fazer para o impresso, eu ia fazer para a internet, o vídeo para a internet. Eu lembro que eu estou com uma câmera daquelas Handicam, que abre a telinha do lado assim. Eu entro correndo no Castelinho, falei, é agora. Entrei correndo no Castelinho para gravar, na hora que eu entro, eu sinto um baque do tipo, eu estou aqui dentro. E me deu muito medo. Esse foi um momento que eu tive muito medo na vida em que eu travei. E eu senti, acho que o medo faz isso, né? Alguém observando eu atrás de mim, um homem observando eu. Aí eu olhei, não tinha ninguém. E aí eu comecei a ter que conversar comigo para voltar a trabalhar, porque eu estava com muito medo. Eu falei, gente, foi aqui, meu Deus do céu. Acho que também é aquela coisa de tanto quis entrar, na hora que entra, trava. Aí eu apertei para gravar, dei o REC e comecei a gravar. E falei, calma, Daniel, calma, você está trabalhando, você precisa entregar essas imagens, vamos lá. E eu comecei a andar, sabe gato quando anda com medo, assim? O meu gato faz muito isso, que ele anda baixinho. Eu comecei a andar assim dentro do Castelinho, porque eu estava realmente com medo, me deu muito medo, porque eu já sabia das histórias, tudo. E aí eu começo a gravar. E aí, nesse momento, eu gravo uma imagem. Eu gravei várias imagens do Castelinho Abandonado, tem essas imagens até hoje. E eu gravo uma imagem que passa uma luz correndo na frente da imagem. Faz... E aí, na hora, tinham vários mosquitinhos passando. E eu falei, bom, deve ser um desses mosquitinhos. Só que quando eu cheguei na edição, eu diminuí a velocidade dessa imagem e parece um raio que se forma e cruza a imagem. Olha que interessante. Levei para a Daniel. Susan Yanassi, levei para vários paranormais e a maioria deles é unânime. É um orbe. O que é um orbe? É uma presença espiritual em forma de luz, que ela quis se demonstrar que ela estava ali. Aí eu falei, pronto, capturei. Posso morrer feliz. já tive meu primeiro contato. Já tive o meu primeiro contato e consegui registrar, né? Porque às vezes você olha, você fica tão impactado que você não consegue registrar. E aí foi a primeira vez que eu me apaixonei assim por esse estilo documental de terror. Porque é terror no estilo documental. Eu tenho 2 amigos, o João e a Rosa, que eles são caçadores profissionais, digamos assim, de fantasmas. A Rosa vê espíritos e conversa. O João não vê, mas ele que registra os fenômenos. Você já ouviu falar do casal Warren nos Estados Unidos? Sim. Que é o casal que deu início aí à franquia dos filmes de Invocação do Mal, Ed e Lorraine Warren, que inclusive também estão em vários processos criminais, embora eles já tenham falecido. Mas eu falo que o João e a Rosa são o casal Warren do Brasil. Inclusive, eles precisam ganhar um documentário aqui no Brasil. Vamos falar com eles, vamos trazer eles para cá também. Era essa a ideia que eu ia falar para vocês. Porque, cara, eles são 2 senhores idosos, né? Já passaram ali dos seus 60 anos, que passam a noite em cemitério investigando e conversando com espíritos. E não só isso, são pessoas que conseguiram entrar em locais de grandes tragédias aqui no Brasil. Eles entraram na Boate Kiss. Olha. Eles conseguiram autorização do governo lá da Prefeitura de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Para poder entrar. Para entrar com familiares e investigaram sobrenatural dentro da Boate Kiss. Aquilo foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Não é investigação forense, não é investigação criminal, é investigação sobrenatural. Você consegue ver a importância disso num sentido de como que eles conseguem entrar numa tragédia nacional se não tiver um interesse das pessoas em saber na questão sobrenatural, tanto de familiares, tanto do próprio Estado. Sim, Eles sim. entraram no Joelma. Olha, outra tragédia. Outra grande tragédia. Na Boate Kiss e no Castelinho, eles não conseguiam entrar de maneira nenhuma quando estava abandonado. No final ali, quando eles conseguiram a concessão para a reforma do Castelinho, o João e a Rosa conversam com a Maria Olina, que é a proprietária, e ela fala, beleza, eu vou dar uma noite para vocês ficarem aí e gravar o que vocês quiserem. Eles entram no Castelinho, gravam uma noite inteira, tem vídeo no canal deles, gravam uma noite inteira no Castelinho,
Tem até uma parte sobrenatural que eu acho que é interessante contar, que a Rosa está conversando com as entidades que estão lá, e aí tem uma hora que ela ouve e a câmera capta uma senhora falando: senta, Rosa, senta. E aí ela, tá bom, eu vou sentar, como se ela estivesse conversando com o espírito. E aí ela fala, era a mãe, ela era muito autoritária também e tal, e ela mandou eu sentar e tal. Independente de acreditarmos ou não, depois que eles foram no castelinho, saiu a concessão, o castelinho foi reformado, tá lindo hoje em dia, tá reformado. Exatamente. Para quem não sabe, o Castelinho hoje, ele é, se não me engano, uma ONG. Na verdade, a ONG já funcionava, era a ONG Mães do Brasil, que era uma ONG bem interessante. A Maria Olinda, ela ajudava, através do artesanato, ajudava a recuperar pessoas em situação de rua ali, a tirar das ruas, né? Também muitos dependentes químicos e tal. E a própria Maria Olinda já contou muitas histórias sobrenaturais. Ela não gosta muito de falar de terror hoje em dia. Ela fala que muita gente chega lá, e aí o fantasma? Porque a gente tem um trabalho sendo feito, uma ONG super séria, uma preocupação com o restauro, e a galera quer saber de fantasma. O fantasma, sim, faz parte, eu super defendo isso, mas a gente também tem que ter um pouco de simancol para não chegar lá, eu quero ver fantasma, né?